Glória a Deus. Irmãos, paz do Senhor. Glória a Deus. Se alguém feliz com Jesus aí nessa noite, eu feliz de estar aqui também com os irmãos. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, quero louvar a Deus pelo pastor Weber, também a pastora, pela vida da Marcia Valéria, liderança dos jovens dessa igreja, pela vida dos jovens também, missionário Cléris, todos os irmãos, nossos amigos aqui nessa igreja. Já tem um tempo que nós viemos aqui, né? Correria acabou nos deixando um pouco atarefado, a gente acabou se movimentando aqui com muita frequência, né? Nós viemos aqui com muita frequência. Mas feliz a Deus por essa oportunidade, graças a Deus por essa oportunidade. Eu estava abraçando o meu pastor, nós estávamos congregando aí no Veracruz 1, que é a nossa sede regional. A nossa igreja tem uma distribuição regional. Nós somos 25 igrejas ali na regional, né? E a nossa sede ela fica ali no Veracruz 1, que eu congrego lá com o pastor Paulo, que manda um abraço para a igreja, é a pastora Cleide, é a nossa pastora. Os irmãos se sintam abraçados pelos nossos pastores. Amém? Gálatas, capítulo número 2, versículo número 20. Os irmãos acharam ali? Amém. Gálatas 2, eu confesso que é um bom texto, mas Deus direcionou essa mensagem aqui, eu quero ser obediente à palavra de Deus. Gálatas 2, versículo 20. Posso ler, irmãos? Sim. A minha versão diz assim: já estou crucificado com Cristo. Aleluia. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na carne. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vou ler de novo. Já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Sempre. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu vou ser muito objetivo na vida de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigado. Bom, nós estamos diante de um texto que é um texto muito conhecido. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é uma carta muito bonita. Na verdade, eu gosto de todas as cartas de Paulo. Os irmãos sabem que no início da vida primitiva, a estrutura da igreja era muito diferente da estrutura da igreja hoje. Não só a estrutura da igreja, mas a estrutura do mundo todo era muito diferente. Hoje, se você quer levar uma mensagem para alguém do outro lado do mundo, você não precisa ir lá, você pode mandar uma mensagem, você pode enviar um e-mail, você pode mandar um WhatsApp, você pode fazer os recursos tecnológicos que hoje. Na época do apóstolo Paulo, quando a igreja foi fundada, não tinha essa tecnologia. Não tinha como mandar uma mensagem, um WhatsApp para o irmão, perguntar: irmão, cadê você? Eu subi da igreja. Não, você tinha que viajar, você tinha que ir atrás do irmão para poder encontrar. O apóstolo Paulo, como um bom fundador de igrejas, ele viaja no mundo. Paulo fez pelo menos 3 viagens missionárias. E a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ela é escrita nas primeiras viagens que Paulo fez. Não sei se o irmão sabe aqui, mas esse texto aqui, na carta de Paulo aos Gálatas, é um dos primeiros textos escritos do Novo Testamento. Gálatas foi escrito aproximadamente 40 anos depois da morte de Cristo. Então é uma carta muito recente. Os evangelhos dizem que João, o evangelho Marcos, o evangelho de João e Marcos, foi escrito 70 anos após a morte de Jesus, praticamente. Gálatas não, Gálatas é muito recente. O apóstolo Paulo, ele plantava as igrejas, e como ele não era um pastor que ficava fixo numa igreja, ele não era um pastor dirigente fixo, mas era um pastor missionário, ele saía plantando as igrejas, e quando ele sabia de alguma questão no meio daquela igreja, ele enviava uma carta. Então a carta era uma forma dele orientar, dele corrigir, dele pastorear aquela igreja à distância. Ele mandava essa carta e o presbítero, ou aquele que era o responsável pela direção da igreja, ele lia aquela carta diante dos irmãos. É como se eu recebesse uma carta do bispo, Orides aqui, e eu lesse essa carta para os irmãos, orientando os irmãos a explicar algum assunto. Era assim que funcionava aquele pedido. Por isso que Paulo escreveu várias cartas. Tem a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Gálatas, Tessalonicenses, aos Colossenses. Paulo escrevia cartas para poder orientar a igreja. E quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, no seu primeiro viagem missionário, Paulo tinha o objetivo de tratar pelo menos 2 assuntos que eram pertinentes daquela igreja. Quais assuntos? Primeiro, aquele povo tinha uma dúvida. Olha para cá, irmãos, aquele povo tinha uma dúvida. O povo estava acostumado a ouvir a mensagem dos judeus, uma mensagem judaizante. Eles estavam acostumados a fazer sacrifícios, a oferecer animais em sacrifício ao Senhor.
Eles estavam acostumados a fazer suas peregrinações para ir para o templo. Eles estavam acostumados à lei dos fariseus, à lei dos saduceus, estavam acostumados às leis dos doutores da lei. Só que Jesus apareceu pregando o Evangelho, dizendo: olha, tudo isso que estão vendo aí, irmãos, tudo isso que estão vendo aí. É uma coisa muito boa de se fazer, e foi Moisés que ensinou. Mas eu sou o cumprimento da lei. João Batista, que é o precursor de Jesus, é aquele que divide a página do Antigo e do Novo Testamento, porque ele é um profeta, mas ao mesmo tempo é um evangelista. João Batista vai pregar dizendo: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto o povo está acostumado a oferecer holocausto, sacrifício de animais, João Batista, primo de Jesus, batizando no Jordão, quando ele vê Jesus, ele vai dizer: olha, esse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele muda a mensagem, ele fala: olha, tudo aquilo que vocês faziam na cultura judaica não serve mais. Ele é o cumprimento da palavra, ele é o cumprimento da lei, ele é o enviado de Deus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E havia uma discussão naquele pedido. Qual que era a discussão? Qual que era a pergunta, a dúvida? Tem muito a ver com aquilo que os meninos falaram aqui no testemunho. A dúvida era: só a fé em Jesus é suficiente para salvar uma pessoa? Essa era a dúvida no meio da igreja de Gálatas. Só a fé em Jesus é o suficiente para salvar alguém? Porque eles estavam acostumados que estavam para esse sacrifício, que eles tinham que matar animais, que eles tinham que fazer várias coisas, que as obras deles salvavam. E a pergunta dos Gálatas era: só a fé em Jesus basta para salvar alguém? Mas havia uma outra pergunta, uma segunda pergunta. Qual era a segunda pergunta? É preciso cumprir as leis do Antigo Testamento? Porque se Jesus vem e ele rompe com o tempo da lei, inaugura-se o tempo da graça, a pergunta é necessário cumprir a lei do Antigo Testamento? Nós estamos estudando aqui no quarto trimestre sobre os 10 mandamentos. E a pergunta dos Gálatas para eles mesmos, para aqueles que pastoreavam eles, era: é preciso cumprir a lei do Antigo Testamento? Os 10 mandamentos. Essa era a dúvida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele sabia muito bem como responder essa pergunta. Olha para cá, não deixa nada de distrair. O apóstolo Paulo sabia como responder essa pergunta. Por quê? Porque a história do apóstolo Paulo é uma história muito bonita. Os irmãos leem a carta de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer quem ele era. Paulo era um judeu convicto. Se você ler o livro de Atos, no capítulo 9, a palavra diz que Paulo era aquele que perseguia a igreja do Senhor no início da igreja. Atos, no capítulo 9, vai dizer que Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele não estava indo para a igreja, não. Ele não estava indo buscar um encontro com Jesus, não. Como muitos de nós viemos à procura da mensagem do Evangelho. Não. O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele estava indo perseguir os cristãos. A palavra diz que ele pediu uma carta para o sacerdote e que ele saiu num cavalo em direção a Jerusalém. Ele estava indo perseguir os crentes. Olha para cá, irmãos. Estou deixando de distrair. E a palavra diz que esse apóstolo Paulo, que estava indo perseguir os cristãos, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A palavra diz que Paulo estava montado no cavalo e viu uma grande luz diante dos olhos de Paulo. E o apóstolo Paulo caiu do cavalo, literalmente, e a palavra diz que ele teve um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus foi tão forte na vida de Paulo que o apóstolo Paulo, um judeu convicto, um perseguidor da igreja, um perseguidor dos cristãos, um apóstolo que tinha, um homem que tinha muita moral na sociedade judaica. Ele abandonou tudo que ele fazia, tudo que ele tinha, toda a moral que ele tinha, todo o reconhecimento que ele tinha, e começa a seguir esse Jesus que ele encontrou. Para nos mostrar, irmãos, que o encontro com Jesus pode mudar a vida de um homem por completo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa quais eram os planos para a sua vida. Quem encontra com Jesus tem a sua vida transformada. O apóstolo Paulo tinha um projeto no seu coração de perseguir a igreja. Mas aquele que era o perseguidor se tornou o maior perseguido da igreja ao pregar o Evangelho de Jesus. Paulo, então, ele manda uma carta, e essa carta que ele escreve é para responder essas perguntas. Eu quero que vocês prestem atenção. É para responder essas perguntas. Ele quer responder para os irmãos e dar para eles um sinal, dar uma prova de que só a fé em Jesus é o suficiente para poder salvar o homem do pecado, do inferno e da condenação eterna. O apóstolo Paulo, quando ele estava caminhando em direção a Damasco, perseguiu os cristãos. Ele tinha um plano para a sua vida. Ele tinha um plano não só para a sua vida, mas ele queria perseguir aqueles que tinham como prática pregar o Evangelho de Jesus. E ele percebe então, ele tem um encontro com Jesus, então ele percebe que a direção de Deus para a vida dele era outra. Eu quero nessa noite entregar uma parte da sua vida. Eu não sei quais eram os planos que você tinha para a sua vida, eu não sei quais são os planos que você tem para 2024. Mas eu vim nessa noite na autoridade do Senhor Jesus, na simplicidade dessa mensagem que eu vou pregar aqui para dizer: Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas. E ainda que até que nós temos caminhado em outras direções, tem outros planos,
temos traçado algumas rotas para a nossa vida. O projeto de Deus ainda é maior para a nossa vida e Ele tem o poder de nos levar onde Ele quer que nós cheguemos. Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, Isaías é muito categórico em dizer: olha, os meus planos não são os vossos planos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus para nossas vidas. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, ele vai dizer para nós: irmãos, eu é que sei os pensamentos que penso de vós, a respeito de vós. Pensamento de paz, não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Deus sabe o projeto que Ele tem para nossas vidas. O apóstolo Paulo tinha um projeto, ele saiu de casa com um projeto. Eu não sei o que você tinha no seu coração quando você saiu da sua casa nessa noite, mas eu vou dizer para você: o que Deus tem para você é maior, é melhor. O propósito de Deus é muito maior para a nossa vida. Porque Paulo, ele tinha coisas pessoais na vida dele. Deus mostrou para ele que a vida dele não era dele, que os dons que ele tinha não era dele, que a oratória que ele recebeu, o dom de falar, o dom de expor as escrituras, não era para ele, era para poder servir ao Senhor. E o apóstolo Paulo se tornou então o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. O texto que nós vemos aqui, irmãos, é um texto muito lindo, porque ele nos mostra uma verdade do Evangelho. Nós temos um tempo em que o Evangelho de Jesus se esvaziado da cruz. Nós temos um tempo em que as pregações na igreja, elas têm vários temas, menos a cruz de Jesus. Nós temos um tempo em que os congressos têm os seus temas maravilhosos, mas dificilmente se fala sobre a cruz. E eu não sei se você sabe, não sei se disseram para você, mas a cruz era o centro do Evangelho. Não existe Evangelho sem cruz, não existe igreja sem cruz, não existe salvação sem cruz. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele mostra que o cristão ele não tem só que crer em Jesus. Olha para cá, irmãos, porque a pergunta que eu disse no começo era: só a fé em Jesus é suficiente para poder salvar a vida de alguém? O apóstolo Paulo nos mostra que só crer na cruz não é o suficiente. Além de crer na cruz, é preciso viver uma vida crucificada. O apóstolo Paulo, no Gálatas, capítulo 2, versículo 1, diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Sabe, preparando essa mensagem aqui, eu fui perguntar para Deus qual é o significado disso que Paulo disse aqui. E Deus mostrou para mim, irmãos, que para viver uma vida com Deus, uma vida verdadeiramente cristã, é preciso carregar uma cruz. Nós queremos viver um tempo, nós vivemos um tempo em que o Evangelho quer nos dizer que nós somos mais do que vencedores, nós somos mesmo, Jesus também disse isso. Nós temos um tempo em que o Evangelho diz que é só vitória, é só vitória. E nós temos vitória porque quem nos dá vitória é o Senhor Jesus. Mas o Evangelho nos mostra, o apóstolo Paulo nos mostra, irmãos, que a vida com Cristo é uma vida de cruz. E não foi o apóstolo Paulo que inaugurou essa mensagem, foi ele que louvou o próprio Jesus. Quando pregava a mensagem do Evangelho, ele disse isso, Lucas capítulo 9. O que está escrito em Lucas capítulo 9? Ele diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, não é obrigado. Mas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Para poder andar com Jesus, irmãos, tem que negar a si mesmo. Para poder andar com Jesus, tem que parar de fazer aquilo que você fazia lá atrás. Quem bebia não bebe mais, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitui mais, quem fazia coisas erradas não faz mais, porque tem uma nova vida, tem que renunciar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E ele continua dizendo: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. E Jesus nos mostra que a cruz não é uma cruz que você pega, coloca num símbolo, um crucifixo, uma cruz pendurada no pingente e carrega no seu peito. Não, a cruz ela é diária. Negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e me siga. Para poder seguir a cruz, tem que renunciar a si mesmo. Para seguir a Jesus, tem que carregar diariamente a sua cruz. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Ele vai dizer: olha, já estou crucificado com Cristo. Quando Paulo fala já estou, olha para cá, já estou, o Chico já mostrou no fim de estudar, já estou no português, ele é o presente do indicativo, é uma ação concreta. Paulo está dizendo: nesse momento, vocês estão olhando para o apóstolo Paulo pregando essa mensagem, escrevendo essa carta para vocês, mas eu estou pregado numa cruz junto com Jesus. Porque a vida crucificada de Jesus, distante de mim, aquele Jesus que passou pelo Getsemane, aquele Jesus que foi cuspido, que foi escorraçado, que apanhou, que carregou uma cruz pesada, longe de mim, é uma cruz muito fácil de carregar. Porque as chicotadas quem recebeu foi ele. A Bíblia diz que a culpa era nossa, o pecado era nosso, mas a chicotada quem recebeu foi ele. Isaías, no capítulo 53, diz que ele foi pisado por causa dos nossos pecados. Isaías diz, irmãos, que a dor, aquelas feridas que nos traz a paz, estavam sobre ele. É verdade. Foi Jesus que pagou o preço.
Só que o mesmo Jesus que pagou o preço da cruz do Calvário nos convida também a carregar nossa cruz diariamente. Sabe, eu estou dizendo para vocês que tem que fazer sacrifício de todo, tem que carregar uma cruz pesada, uma cruz material, uma cruz física. Não, é uma cruz espiritual de alguém que renuncia às suas vontades, de alguém que renuncia os seus desejos, de alguém que renuncia o pecado por amor a Jesus. Isso é carregar diariamente a sua cruz. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz, capítulo 1, ele diz, olha, nós somos salvos pela graça. Ninguém precisa mais fazer obras para ser salvo. Mas alguém que reconheceu a salvação, que entendeu a salvação, o amor de Jesus, entendeu na cruz do Calvário, ele faz as obras por amor a Jesus. As obras salvam? Não, as obras não salvam, mas quem ama Jesus e é salvo, entende a importância de fazer as obras. O apóstolo Paulo mostra isso. Estar crucificado significa você reconhecer que não é mais você que direciona a sua vida. Qual que é o símbolo da cruz? A cruz é um instrumento romano de morte. Se você olhar nas Escrituras, não há nenhuma outra menção, não uma menção tão explícita da cruz como a menção da crucificação de Jesus. Mas na cultura daquela época, os romanos, eles matavam os piores ladrões, as piores pessoas pregadas na cruz. Esse símbolo que nós carregamos na nossa camiseta, no nosso pingente, esse símbolo que nós colocamos no boné, na etiqueta, a cruz é um instrumento de morte. Talvez a gente não assimila o significado da cruz quando nós carregamos ela em qualquer objeto ou símbolo que nós colocamos na nossa roupa ou no meio. Mas a cruz é um instrumento de morte. Esse dia eu estava com os jovens no Brasil e perguntava para eles: por que ninguém anda com uma guilhotina pendurada no pescoço? Por que ninguém anda com uma cadeira elétrica pendurada no pescoço? São instrumentos de morte. São ferramentas que dão para matar pessoas. E a cruz era um instrumento de morte. Jesus foi pregado numa cruz como o pior dos ladrões. A palavra diz que do lado dele havia pessoas que tinham cometido muitos pecados. E ele no meio não tinha pecado nenhum. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós reconhecemos que ele, mesmo sendo santo, um homem puro, um homem que não tinha pecado nenhum, ele resolveu obedecer o seu Pai. Obedecer o próprio Deus, vir à terra e morrer uma morte, como o apóstolo Paulo fala sobre Filipenses, de uma morte humilhante, uma morte de cruz. A palavra diz, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que ele se despiu da sua glória. Ele se humilhou a si mesmo, tomando forma de homem, forma de servo. E ele morreu a pior morte, a morte de cruz. Só que a morte de cruz de Jesus nos mostra que a renúncia dele, que a entrega dele por mim e por você, irmãos, ela era necessária, porque a palavra diz que depois ele cumpriu o propósito de Deus, Deus nos deu um nome que é um nome que é sobre todos os nomes. A palavra diz que nos céus, na terra e debaixo da terra, todos os nomes se dobram ao nome de Jesus. Porque a obra que ele fez é uma obra que ninguém poderia fazer, irmãos. Se o preço da salvação tivesse sido pago por mim e por você, muitos de nós estaríamos condenados ao inferno, porque não temos condição de salvar nós mesmos. A cruz de Jesus, a morte de Jesus na cruz, a entrega de um homem puro, de um homem santo, de um homem que não tinha nenhum pecado, é Deus gritando para mim e para você: vocês não podem salvar a vocês mesmos. Olhem para a cruz e reconheçam: fui eu que salvei vocês, fui eu que entreguei o meu filho pequeno por amor da vida de vocês. Foi Deus que fez essa obra. Jesus se entregou na cruz. Só dá para viver uma vida com Deus, irmãos, se nós entendemos a necessidade de morrer diariamente. Para o novo homem nascer, o velho homem precisa morrer. Se eu quero ver uma vida diferente daquela que eu vivo agora, eu preciso abrir mão das coisas que eu fazia no passado. Não tem como ter uma vida nova, uma vida diferente, vivendo a mesma vida, as mesmas coisas que eu vivi no passado. A cruz é uma escolha. É por isso que Jesus falou assim: se alguém quiser vir após mim, ninguém vai obrigar a Deus. Deus não vai obrigar ninguém a segui-lo. É bonito ver, porque quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê os primeiros chamados, o chamado de Pedro, o chamado de André, o chamado dos apóstolos, o chamado de Paulo. Você não vê nos obrigando a ninguém. Mas a palavra de Jesus era uma palavra de tanta convicção, era uma palavra de tanta convicção. A missionária está dizendo aqui, ela não volta vazia. E todos aqueles que receberam esse convite de Jesus largavam tudo o que estava fazendo e o seguiam. A palavra diz em Mateus capítulo 4: Pedro estava pescando. Porque tem muita gente que acha que para seguir a Jesus, pastor, para poder exercer o ministério, você tem que estar desocupado. Deus chamou pessoas desocupadas. Irmãos, não engana você se você acha que Deus chamou desocupados. Pedro estava ocupado quando foi chamado por Jesus, ele era pescador. Só que a palavra diz que o convite foi tão tremendo, foi tão forte o convite foi por Jesus: vem a mim lá, que está fazendo agora, para de pescar peixe, que eu te falei pescador de homens. E a palavra diz que a
e seguiu Jesus. Tamanha era a força desse chamado, tamanha era a convicção que ele tinha de quem estava chamando. Olha, irmão, nós precisamos entender que quando Deus nos chamou para uma vida nova, uma vida diferente, é preciso haver renúncia. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, dizendo, olha, eu não tenho mais o controle da minha vida. Não sou eu mais que decido o que eu vou fazer. Eu não faço as escolhas pautadas apenas nas minhas vontades. Olha, jovem, eu não caminho mais conforme o meu próprio entendimento. Eu não acho que eu sei o que é melhor para mim. Não, estou dizendo assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive. Em outras palavras, é Jesus que domina a minha vida, é Jesus que define os meus pensamentos, é Jesus que define os passos que eu dou, é Jesus que me guia e me orienta. Você não pode mais fazer aquilo que dá na telha. Se você resolveu servir a Jesus, se você resolveu ser um servo de Jesus, o servo não decide aquilo que vai fazer, o servo obedece aquilo que o seu Senhor manda fazer. Irmãos, a vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida de abnegação. Não dá para você servir a Jesus e ser senhor de você mesmo. Não dá para servir a Jesus e servir aos deuses desse mundo ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores, foi Jesus que falou, ou você vai agradar um e desagradar outro. É por isso que Jesus está falando para nós nessa noite. Você precisa escolher quem você serve. Você precisa escolher e definir quem é o Senhor da sua vida. Se Jesus é o Senhor da sua vida, então viva conforme a vontade de Jesus na sua vida. Se Ele é o Senhor, é Ele que define a sua vida. Ele que escolhe você. Agora nós falamos, não, eu sou servo de Jesus. Eu sou servo do Senhor. Só que eu decido aonde eu vou. Eu sou servo de Jesus, mas as escolhas são minhas. Eu defino aquilo que eu quero viver. Deixa eu te falar um negócio aqui. Se você resolveu entregar a sua vida para Jesus, o controle da sua vida para Jesus não é você mais que define, não é você mais que escolhe, não é você mais que faz as escolhas, é o próprio Jesus que define você. O apóstolo Paulo dava tudo. Para viver a plena e soberana vontade de Deus. Eu quero convidar você nessa noite a fazer isso. Deixe de viver conforme a sua própria vontade. Se renda. O que é se render, irmãos? É reconhecer que você não pode. O que é se render? É você reconhecer que você não faz. O que é se render? É você reconhecer que você não tem condições de fazer. É você reconhecer que Ele pode, que Ele faz, que Ele é, que Ele tem o poder para poder fazer. Isso é se render a Jesus. A cruz é o lugar de entrega. Quando Jesus estava no Getsemane, olha para cá, a palavra diz que Judas, depois de ter ceado com ele na mesa, saiu para o trair, para o entregar. E depois de ter denunciado onde ele estaria, Judas chega junto com os algozes de Jesus, os soldados que o prenderam. E quando ele chega, Judas dá um beijo em Jesus para mostrar quem era Jesus. Estava escuro, não estava iluminado, não estava estava escuro. E o sinal que ele ia dar para mostrar quem era o homem que deveria ser preso era o beijo. Jesus foi traído com o beijo. Só que o interessante é que enquanto os soldados pastores chegaram lá, municiados com as suas armas, lanças, flechas, armadura, escudos, é muito interessante isso. A gente lê a Bíblia de maneira muito desapercebida, tem que olhar os detalhes. Muito bonito isso. Porque Judas chega, veio Jesus, e os soldados foram com toda a força para poder prender, a ponto de Pedro arrancar uma espada e cortar a orelha do soldado. Só que Jesus, para poder mostrar que a cruz não é obrigada, a cruz não é forçada, a cruz é uma entrega, a palavra diz que quando os soldados chegaram, Jesus perguntou: a quem vocês procuram? Está lá em João. Quem vocês procuram? Aí alguém vai dizer: a Jesus Nazareno. E não precisou de ninguém apontar para Jesus e dizer: está aqui, ó, ele aqui. Não. A Bíblia diz que ele fala assim: ó, sou eu. Quando ele fala sou eu, todos caíram de joelhos.
e logo em seguida o prenderam. O que eu quero dizer com isso? Jesus poderia ter fugido, Jesus poderia ter cedido à tentação de deixar Pedro defender com uma espada. Ele mesmo disse para os soldados: vocês acham que se eu morasse aqui, o Pai não enviaria uma grande multidão de anjos para me declarar com vocês? Vocês não sabem o poder que eu tenho, mas eu vou me entregar, porque a obra que eu faço aqui hoje é uma obra de amor. Aquilo que eu vou viver na cruz não é obrigado, não é forçado, não é por... Não, eu estou fazendo isso por amor. Lembra do que foi dito em João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho divino para que aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e por isso Jesus morreu na cruz. A cruz é a maior prova de amor que a humanidade já vive. A cruz é a maior prova do que quando Deus amou o mundo, Ele entregou o seu Filho para que eu e você estivesse aqui nessa noite ouvindo essa palavra e pudéssemos ter a esperança da salvação da vida eterna. A Bíblia diz que Jesus se entregou, a cruz é uma entrega. Ele não foi arrastado, Ele não foi forçado, Ele escolheu entregar a sua vida na cruz. Mas continuando o versículo, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele continua dizendo: mas a vida que eu vivo agora, eu não vivo na carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Os meninos perguntaram um para o outro: você ama Deus? Uma pergunta interessante para um jovem fazer para o outro. A fé não é algo físico. Vocês viram o que o menino falou aqui? Como é que é o nome dele? O Samuel falou aqui. O menino perguntou para ele se amava Deus, não sabia se amava Deus. Ele diz: eu não sei se eu amo Deus como amo minha mãe. Vocês ouviram o que é isso aqui? Porque a gente quer procurar em Deus o amor natural, o amor carnal, o amor terreno. Por que muitas pessoas não conseguem entregar sua fé para Jesus? Eu passei 7 anos na Universidade Federal de Goiás, vivendo no meio de pessoas que eram ateus. O ateísmo lá, ele grita alto. E o que eu constatei 7 anos dentro da UFG? É que a maioria das pessoas que não conseguem reconhecer o amor de Jesus tiveram frustrações com o seu amor paternal, com o seu amor maternal. A maioria das pessoas que não conseguem ver em Jesus o amor de um pai, em Deus o amor de um pai que salva os seus filhos, são pessoas que tiveram frustrações na sua vida. E pelas frustrações que eles passaram, eles relacionam esse amor paternal de Deus, a paternidade de Deus, com a paternidade humana. A nossa geração nunca se viu uma geração como a nossa em que os pais abandonam os seus filhos. Uma geração tão omissa, uma geração tão ausente, uma geração que dá tanto descaso para a paternidade, e não só para a paternidade, mas também para a maternidade. É pais que matam os seus filhos queimados, é mãe que mata os seus filhos no ventre. A nossa geração nunca viu tanta atrocidade como está sendo visto agora. E a maioria dos jovens da nossa geração não conseguem se relacionar com Deus, porque eles olham para Deus como se Deus fosse um pai humano. Só que o apóstolo Paulo nos fala aqui, para poder ver o Deus crucificado, para reconhecer em Deus esse amor salvífico, é necessário olhar para Ele com fé. Essa é a resposta do seu nome. Como é que eu vou entender o amor de Deus por mim? Entendeu a fé? Você nunca viu Deus. Houve uma geração que andou com Jesus 3 anos, que ouviu a mensagem 3 anos. Uma geração que viu Ele morrer na cruz e depois de alguns dias ouviu ressurreto. Mas nós não vimos isso. E como nós chegamos até aqui, como que a igreja durou 2000 anos após a morte de Jesus? Nós estamos aqui porque nós cremos que Ele morreu na cruz do Calvário, nós acreditamos que Ele ressuscitou no 3º dia, e nós cremos que Ele está sentado na destra de Deus e que Ele intercede por nós, é pela fé. Sabe, houveram testemunhas, alguns vão dizer que são mais de 500 testemunhas que viram Jesus ressurreto, que viram Tomé, os irmãos que estavam reunidos naquele cenário, eles viram as marcas de Jesus, eles viram os furos, eles foram ao sepulcro, como Maria Madalena foi lá, e viu o sepulcro vazio, a pedra removida. Elas ouviram os anjos dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive está?
Mas pela fé nós cremos. Jesus ressuscitou e Ele está sentado à destra de Deus. Nós cremos nisso. O apóstolo Paulo nos fala: olha, viver uma vida de cruz, viver uma vida com Cristo é viver uma vida pela fé. E eu tenho uma pergunta para os irmãos: o que é a fé? O que é a fé? A irmã missionária Clarice deu a definição de Hebreus. A fé é o fundamento das coisas não se vê, mas a prova daquelas que você espera. Dá para linkar tudo isso que eu preguei, tá, irmãos? Alguém aqui já viu Jesus? Alguém aqui já viu Deus? Mas se a fé é o fundamento das coisas que você não vê, a palavra é maravilhosa. A palavra é como uma espada. Se a fé é o fim fundamento das coisas que você não vê, e a prova das coisas que você espera, Jesus, depois que ressuscitou, Ele fez uma promessa para aqueles que estavam reunidos lá em Atos, capítulo 2. Qual foi a promessa? Olha, fiquem em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Depois da confirmação daquela promessa que Ele fez, a palavra diz que Ele assume aos céus e aparecem anjos aos discípulos, aos apóstolos. Olha para cá, irmãos, isso é Bíblia. É Bíblia sólida. Os anjos que aparecem para eles e veem eles olhando para cima, procurando Jesus que subiu. Os anjos falam para eles assim: não fiquem procurando esse Jesus, porque esse Jesus que subiu descerá. Qualquer esperança da igreja, esperança tem a ver com espera. Se a fé tem a ver com a espera, se a fé tem a ver com uma esperança, se a fé tem a ver com alguma coisa que nós aguardamos, qual é a esperança da igreja? A esperança da igreja é que esse mesmo Jesus que desceu aqui, viveu 33 anos nessa terra, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus, virá para nos buscar, e voltará lá para buscar a sua igreja. Essa é a motivação da fé da igreja. Porque só o nascimento de Jesus, e quando eu falo só, eu estou diminuindo o nascimento dele, porque é algo maravilhoso, é um milagre, ele nasceu de uma virgem. Só o nascimento de Jesus não resolveria o nosso problema. Porque nasceu um homem, ele foi santo, ele não pecou. E se a salvação, se o céu para quem é santo, ele salvou a si mesmo, porque ele não pecou. Se não pecar nos dá o direito de salvação, Jesus, por nascer e não ter pecado, teria salvado a si mesmo. Só a morte de Jesus na cruz não resolveria o nosso problema. Porque se ele nasceu, viveu, não pecou e morreu na cruz, sendo inocente, o que nós temos a ver com isso? Mas depois do nascimento, da vida, da morte de Jesus, houve um acontecimento que mudou a história de novo. A ressurreição de Jesus é o motivo da nossa esperança. O apóstolo Paulo escreve isso aos Tessalonicenses. Ele diz: olha, não fiquem preocupados, não permitam que ninguém vos engane, porque Jesus virá buscar a sua igreja. E aqueles que estiverem vivos, não perceberão os que dormem. Mas eles ressuscitarão, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. Qual é a esperança, Cleide? Aqueles que já morreram, que já dormiram no Senhor, na volta do Senhor Jesus ressuscitarão. Então a morte não é o fim para nós, a morte não é o fim da vida para o homem e para a mulher de Deus. E a geração que estiver viva, a geração do arrebatamento, ela encontrará, não experimentará a morte, encontrará com o Senhor Jesus nos ares. Eu quero dizer com isso, irmãos, há uma esperança para a igreja. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele prometeu que Ele virá buscar uma igreja que terá um corpo transformado e que passará a eternidade com Ele, vivendo uma nova Jerusalém, que é a promessa feita a todos nós. Então, nessa noite, caminhando para o encerramento dessa mensagem, eu quero convidar você a olhar para o Evangelho com outro olhar. Sabe, eu podia vir aqui e entregar uma mensagem completamente diferente. Eu ia pregar sobre José. Podia
falar sobre propósito, podia falar sobre prosperidade, podia falar sobre tantas coisas. Mas nessa noite o Senhor nos contritou, nos levou a falar sobre a cruz. Porque não há esperança, não há outra mensagem importante que a igreja de Jesus precisa ouvir, a não ser a mensagem da cruz. Porque a cruz, ela é o motivo da salvação para todo homem. A cruz, ela é a prova de que Deus, Ele prometeu e cumpriu que Ele reconciliaria todo homem com Ele. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando Adão pecou lá no jardim do Éden, Deus já tinha corrido para si um cordeiro para reconciliar o homem com Ele. O que eu quero dizer com isso? Não importa o que você já viveu, não importa quanto você pecou, e desculpa te conscientizar disso, você ainda vai pecar algumas vezes. Mas a morte de Jesus na cruz nos reconciliou com Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando nós pecamos, que quando nós falhamos, diferente do povo hebreu, tinha que correr para o sacerdote, para o sumo sacerdote, tinha que matar um animal, tinha que se afastar da sua congregação, da sua família. Alguns eram cometidos por lepra, alguns morriam por conta do seu pecado. Diferente daqueles homens, nós hoje temos uma esperança. Nós hoje temos um advogado. Ao invés de correr para longe de Jesus quando nós pecamos, nós temos que correr para os pés de Jesus, para os pés da cruz. Porque os pés da cruz é o lugar que nós temos que nos entregarmos, deixar chegar, nos aproximar, para encontrar a salvação e reconciliamento com Deus. Sabe o apóstolo Paulo não escreve? Provavelmente o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, quando ele escreve, vai dizer algo. Nós temos que nos aproximar com ousadia ao trono da graça, para encontrar favor em tempo oportuno. Para onde você tem que correr quando você pecar? É para fora da igreja? Não. Para onde você tem que correr quando você falha? É para longe de Jesus? Não. Nós estamos correndo os pés da cruz. Porque aos pés da cruz de Jesus nos encontramos uma oportunidade para continuar andando com Deus. Estou aparecendo, eu quero orar com você. E nós saímos aqui nessa noite tendo a convicção. Você que é jovem, você que é senhor, você que é uma senhora, a cruz é o centro do Evangelho. Não permitam que homens ocupem o centro do Evangelho, permitam que coisas ocupem o centro do Evangelho. A cruz de Jesus é o centro do Evangelho. Esse é o motivo da nossa salvação, esse é o motivo de nós estarmos aqui respirando. Eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração, faremos uma oração nessa noite. Pai, nós queremos louvar o Senhor. Nós te agradecemos porque a tua palavra tem poder. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, nós te louvamos porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é misericordioso. Pai, antes mesmo de nós conhecermos ao Senhor, o Senhor já havia nos reconciliado. Pai, muito antes nós reconhecemos, nós conhecemos a tua palavra. O Senhor já havia entregado o seu Filho Jesus na cruz do Calvário por mim, por meus irmãos que estão aqui nessa noite. Pai, o Senhor é a maior prova de amor que o Senhor poderia dar para nós, entregando o seu Filho naquela cruz. Pai, nós queremos dizer nessa noite, nós aceitamos, meu Pai, nós tomamos posse, meu Pai, nós encontramos, meu Deus, razão e motivo para carregar a nossa cruz, meu Pai, porque nós somos servos de Jesus. E a tua palavra diz, meu Deus, que o servo não é maior do que o seu Senhor. Meu Pai, se Jesus carregou a cruz por nós, para nossas vidas, nós nessa noite queremos dizer, Pai, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa alma, nós entregamos, meu Pai, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, diante do Senhor, reconhecendo, não há outro Salvador, não há outro Deus, não há outra forma de chegar no céu, meu Pai, é só através de Jesus que morreu e se entregou por nós, meu Deus, naquela cruz. Nós te louvamos pela obra salvífica da cruz. Nós te louvamos pela bondade do Senhor revelada na cruz do Calvário. Nós te louvamos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados através da cruz. Pai, nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós agradecemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor, meu Pai. E podemos dizer, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, meu Deus. Pai, que nessa noite o Senhor receba nos seus filhos. Pai, que o Senhor receba nessa noite, meu Pai, a oração aos seus filhos. Deus, que nós possamos encontrar sempre a oportunidade de nos aproximar do Senhor, de estar sempre no santo dos santos, meu Pai, diante da tua presença, porque a tua palavra diz por aquela cruz, como o Senhor se entregou na cruz. O véu do tempo foi rasgado de alto a baixo, nós não temos acesso à tua presença, meu Pai. O
estarmos sempre na tua presença. Nós te louvamos essa noite. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus.